Olá, amigos, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Vamos então vamos dar sequência à nossa aula de Direito Penal. Nós estamos falando então das excludentes de ilicitude e nós estamos então trabalhando o Instituto da Legítima Defesa. Nós paramos no item 7 de 13. Agora nós vamos então para o item número 8. Item 8, amigos. O item 8, ele é bem específico. 8. Legítima defesa de terceiro e consentimento do ofendido. Legítima defesa de terceiro e consentimento do ofendido. Essa questão é interessante, pessoal. O que eu estou querendo saber aqui? O que eu estou querendo ensinar para vocês? Se é possível o ofendido ou se é necessário que o ofendido consinta com a sua defesa. Por exemplo, o B está praticando uma agressão injusta em C. Eu, A, quero defender C. Será que C precisa consentir? Será que cabe legítima defesa de terceiro, claro, junto com o consentimento do ofendido? A resposta aqui, amigos, ela é... Vamos botar em azul. A resposta é depende. Depende. Nem sempre a gente consegue colocar sim ou não, né? Então aqui eu sou obrigado a dizer para vocês, depende. E depende do quê? Depende da natureza do bem jurídico atacado. Depende da natureza do bem jurídico atacado. Por quê? Porque nós podemos ter bem jurídico, e aí eu vou usar BJ como abreviação, bem jurídico indisponível, e nós temos bem jurídico disponível. Aqui está. Se o bem jurídico que está sendo atacado é indisponível, ou seja, não se pode abrir mão, incide a legítima defesa. Ou seja, o ofendido não precisa consentir. Por exemplo, A verifica que B está tentando matar C, certo? Que é a esposa de B. Ora, tentativa de homicídio, né, atinge o bem jurídico vida. O bem jurídico que está sendo atacado aqui é vida. Vida é um bem jurídico indisponível. Se é um bem jurídico indisponível, nada impede que A atue contra B, repelindo essa injusta agressão. E aí a legítima defesa de terceiro é admitida. Então, quando o bem jurídico atacado é indisponível, cabe legítima defesa de terceiro, sem problema nenhum.
Podem ver aqui. Segue tranquilamente. Agora, se o bem jurídico é disponível, pessoal, ou seja, o ofendido pode abrir mão do bem jurídico, aí não incide a legítima defesa. E aí vamos pegar um exemplo, então. Vamos pegar um exemplo, vamos exemplificar que é bom. Vamos exemplificar. Vamos botar de novo aqui o A, o B e o C. Marido, esposa. Ok? Tudo aí. E vamos supor que o marido B está praticando aqui, por exemplo, ofensas à mulher. Impalpérios, ofensas, calúnia, difamação, injúria. Nesse caso, nós estamos falando de honra. E honra é um bem jurídico disponível, se pode abrir mão dela. Tanto que, se essa esposa quiser a condenação do marido, é ela, a esposa, que precisa entrar com uma ação criminal contra o marido, não é o Estado. Porque é ela que dispõe do seu bem jurídico honra. Assim diz a lei. Dessa maneira, pessoal, aqui o A não pode, certo? Não pode agir em legítima defesa de C. Não tem essa permissão. Se deram conta? Então vamos tomar um pouquinho de cuidado com esse detalhe também. Se for bem jurídico indisponível, legítima defesa numa boa. Se for bem jurídico disponível, não incide legítima defesa. Agora, regra geral. Se eu digo regra geral, é porque existe o quê? Exceção. E a exceção que nós temos, meus caros, é quando se tratar de legítima defesa putativa. Ou seja, o A aqui vai imaginar que existe uma agressão injusta e aí ele não vai ter noção se o bem jurídico é disponível ou indisponível. Nesse caso, a legítima defesa pode incidir. Lembrando sempre, só a legítima defesa putativa, a real não. Ok? Muito bem. Vencido o item 8, nós vamos agora para o item 9 de 13. Estamos na caminhada da legítima defesa. Item 9. Diferenças entre estado de necessidade e legítima defesa. Diferenças entre estado de necessidade e legítima defesa. Bom, pessoal, vamos tomar um pouquinho de cuidado. Por quê?
Porque para falar sobre as diferenças, eu primeiro gostaria de trabalhar com vocês as semelhanças. Eu acho que vai ser muito mais eficaz, muito mais eficiente. Então, eu primeiro vou fazer assim, ó. Vou botar aqui em azul. Semelhanças. De um lado, eu vou botar estado de necessidade. Do outro lado aqui eu vou botar legítima defesa. Aqui a gente divide. E agora a gente vai para as semelhanças. Primeiro, pessoal, os dois casos, né? Não há crime. Não há crime. Não há crime. Os dois casos são excludentes de ilicitude. Aqui está, tudo igual. Nos dois casos, nós temos o artigo 23 do Código Penal. Os dois casos, amigos, podem ser a direito próprio de terceiro. Tranquilo? Os dois casos podem ser real ou putativo. Estado de necessidade real, estado de necessidade putativo. Legítima defesa real, legítima defesa putativa. Aí está. Certo? O que vocês estão vendo aqui são, então, aquilo que nós chamamos de semelhanças. Isso aqui tudo tem em comum. Eu gostaria de verdade que os senhores tivessem isso em mente. Agora, o que diz aqui o item 9? O que nos interessa de verdade são as semelhanças? Não. O que nos interessa de verdade e que realmente costuma cair em prova são as diferenças. Então, vem junto, vem comigo. Vamos apagar aqui. Apagar apenas algumas coisas, né? Outras vamos deixar. Apagar aqui. Tirar essa parte que não nos interessa. E agora o bicho pega, porque essas diferenças costumam cair em prova. Essas diferenças costumam cair em prova.
Vamos lá. Então, botamos aqui agora diferenças. Bom, primeiro lugar, né, amigos? No estado de necessidade, nós temos o justo contra o justo. As agressões no estado de necessidade, elas são amparadas pelo direito. Lembram do exemplo da tábua da salvação? Ou como alguns dizem, da tauba da salvação? Os dois ali entram em luta corporal e é legítima essa luta corporal. Por que é legítima? Por que razão? Fácil de entender, né, pessoal? É legítima porque nos dois casos eles estão querendo preservar a sua vida. Então o Estado permite que eles pratiquem aqueles atos. Então está aqui, justo contra o justo. Já na legítima defesa, nós vamos ter aqui o justo contra o injusto. Ou seja, nós temos aqui a injusta agressão. Está lá. Certo? Injusta agressão. Aquela agressão que não é amparada pelo direito. O sujeito vem assaltar o indivíduo de arma em punho, o outro então acaba matando o assaltante. O direito não permite que tu assalte alguém. Está aqui a legítima defesa. Certo? Cuidado, pessoal. Estado de necessidade, a agressão, ela pode partir do homem. Lembrando, né, pessoal, que é uma agressão aqui do homem de um estado de necessidade lícita, né? A agressão, ela não é injusta, certo? Mas pode partir do homem, como é o exemplo da tábua da salvação. Cuidem isso. O perigo pode partir da criança que está passando na frente do carro e é obrigado a praticar uma conduta agressiva contra o bem de terceiro. Por isso que se chama estado de necessidade agressivo, não é isso? Ou seja, o estado de necessidade agressivo é quando tu sacrifica um bem jurídico de outra pessoa, tu é obrigado a agir em estado de necessidade, se voltando a sacrificar o bem que não é daquele que provocou o perigo. Mas também pode ser de animais, ou fenômenos da natureza. Por exemplo, vocês não podem esquecer da questão do animal bravio, né? Certo? E aí nós podemos ter, inclusive, um estado de necessidade defensivo, que é quando o sacrifício se volta quanto a quem realmente causou o perigo. E aí dá para exemplificar aquele sujeito que acaba abatendo um touro porque o proprietário deixou a porteira aberta e ele estava se preparando para atacar crianças que ali estavam próximas para brincar, estavam brincando ali. Isso é um estado de necessidade defensivo. Nós temos essas situações. Já na legítima defesa, a agressão, como ela é injusta, ela tem que partir sempre do homem. Somente o homem, ninguém mais. Certo? Por gentileza, lembrem disso também. Ah, professor, mas tu disse em um determinado momento que quando for abater um animal também pode ser legítima defesa. Pode, desde que esse animal esteja servindo como instrumento para
que o indivíduo cometa a agressão injusta. Então, abater um cão feroz, isso pode ser estado de necessidade defensivo, certo? Pode ser. E isso pode ser também legítima defesa, se for provocado pelo dono. Súbita arremetida de cão feroz é estado de necessidade. Arremetida de cão feroz provocada pelo dono, legítima defesa. Ok? Então, cuidado com essa diferença aqui, certo? Outra diferença, meus amigos, estado de necessidade vigora a chamada impossibilidade da fuga. Impossibilidade da fuga. Ou seja, o estado de necessidade, ele tem caráter subsidiário. Quando eu digo que tem caráter subsidiário, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer, meus consagrados, que somente quando nada for possível é que se age em estado de necessidade. Se tu puder pular o portão para evitar o ataque do cão, tu não tem permissão para matá-lo. Ok? Já aqui, na legítima defesa, a gente tem que entender que ninguém é obrigado a suportar o injusto, né? O Estado não pode impor a covardia ao cidadão. Dessa forma, aqui nós vamos ter a possibilidade da fuga. Certo? Pessoal, cuidem, tá? Não confundam agressão injusta com agressão ilícita. Uma agressão, ela pode ser justa e ilícita, ou injusta e lícita. Se tiver agressão injusta, é legítima defesa. Mas se a agressão for justa, é estado de necessidade, mesmo eivada em tese de um fato típico. Por exemplo, duas pessoas estão no deserto. O A, então, só tem um cantil de água que é suficiente para matar a sede de apenas um. O B furta a água do A. O A, então, mata o B para recuperar a água. O B furtou o A em estado de necessidade para salvar sua vida. Sacrificou aquele patrimônio do A para preservar sua vida. Agiu em estado de necessidade, mesmo praticando um fato típico, uma conduta ilícita. O A mata o B para recuperar a água. Também agiu em estado de necessidade. Abriu mão da vida do B para preservar a sua vida. Um sacrificou patrimônio para preservar a sua vida, estado de necessidade justificante. O outro sacrificou a vida alheia para preservar a sua, estado de necessidade justificante também. Os dois casos são permitidos. Certinho? Vencido o item 9. Tchau para ele. Vamos apagar aqui. Vamos para o item 10. O que versa o item 10? Bom, o item 10, amigos, vai perguntar aos senhores, ou vai explicar aos senhores, se há uma existência simultânea entre
estado de necessidade e legítima defesa, ou entre legítima defesa e estado de necessidade. Olha só que interessante, talvez nenhum de vocês ainda tenha se dado conta disso, mas a pergunta que se faz aqui é possível ter, amigos, esses dois aqui, simultaneamente, o indivíduo, o mesmo, praticar legítima defesa e estado de necessidade? Vamos resolver a questão, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a resposta é sim, é possível. Certo? Existe a possibilidade. Basta analisar o caso concreto. O caso concreto vai mostrar para nós. Querem um exemplo? Vamos pegar aqui 3 personagens. Tício, Caio e Mévio. Certo? Suponhamos que o Caio queira matar o Mévio. O Caio aponta a arma. Mévio rapidamente subtrai a arma de Tício para se defender. Entenderam o exemplo? Entenderam aqui a questão? Caio aponta a arma para matar o Mévio. Mévio, então, subtrai a arma de Tício e mata o Caio. Vamos lá. O que acontece aqui? Para o Tício, não interessa nada. Certo? Para o Tício não interessa nada. Mas, Mévio em relação ao Tício é o quê? Mévio em relação ao Tício, vamos pôr assim, ó, Mévio versus Tício, nós vamos ter um estado de necessidade. E um estado de necessidade agressivo. Porque não é o Tício que provocou o perigo atual. Então, um estado de necessidade agressivo, a agressão é justa. O Estado permite que o Mévio subtraia a arma do Tício. Certo? Tá ali. Agora, o Mévio versus o Caio, nós vamos ter aqui a figura da legítima defesa. Certo? Legítima defesa própria, inclusive, né, para preservar a própria vida. Por quê? Porque aqui nós temos a agressão injusta. O Caio não tinha autorização do Estado para matar o Mévio, por exemplo, por assalto aqui. Não existia essa permissão, não existia essa autorização. Então aqui nós vamos ter, amigos, esse comportamento de forma simultânea. Aqui está. Certo? De forma simultânea nós teremos esses dois. Pegaram? Que bom. Assim, a gente vence também o item 10. Vai faltar então agora o item 11, vai faltar agora o item 12 e vai faltar também o item derradeiro, que é o item 13. Já vou adiantar a vocês. O item 11 é um item não muito grande, não muito complexo. O item 12 é o mais complexo deles.
O item 13 é curtinho e rapidinho a gente resolve. Mas isso tudo, meus amigos, é assunto para a próxima aula. É assunto para o próximo vídeo. Agora é hora do cafezinho, do chazinho. Daqui a uns minutinhos estamos de volta. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.